Olá, agora vamos à aula do roupeiro de 3 portas de correr. Esta aula eu vou passar para vocês porque a matemática, a ciência matemática é a mesma, mas tem algumas diferencinhas sobre a porta e o fundo que vocês têm que seguir. Vou explicar a vocês aqui para que vocês não se percam. Aqui, fiz um desenho de um roupeiro num cômodo. É só uma simulação, tá, gente? Isso aqui não é a medida real, não é o cômodo real. Aliás, o cômodo aqui até é. Eu vou realmente montar na prática um roupeiro neste cômodo, mas aqui não é a medida real. Eu fiz um roupeiro um pouco mais simples, para que fique melhor o aprendizado do plano de corte. Mas o que será montado aqui será de 4 portas, com mais itens para que vocês entendam todos eles. Esse aqui, essa simulação será como aquela porta, o roupeiro de 2 portas, 600 de profundidade. A largura dele será 2.780 com uma altura de 2.700. Então, como vocês já sabem, toda a estrutura em volta como base, laterais e teto serão com 600 mm de profundidade. E toda a parte interna, como prateleiras, aqui as gavetas, prateleirinha, sapateira e etc, divisórias, tudo com 530 de profundidade. Nós já vimos isso na aula passada, então nunca se esqueçam disso. Aqui é a mesma coisa, as abreviaturas aqui, as B de base, L lateral, é a mesma coisa que o outro. Agora, vamos calcular a medida das peças, que será basicamente tudo o mesmo que o roupeiro de 2 portas. Então aqui agora está umas informações básicas sobre esse roupeiro. Profundidade das peças internas. Prateleiras divisórias devem ser 530 de profundidade. Profundidade total 600 mm, que é a profundidade total do móvel. E 70 mm de profundidade, menos 70 mm de profundidade interna. Profundidade das peças internas, prateleiras e divisórias serão a profundidade total, que é 600 mm, menos 70 mm, que é aquela folga para as portas, que é o sistema de roldanas e trilhos das portas, e mais aquela folga para que a porta não pegue nas divisórias e prateleiras. Agora, aqui 70 mm, sistema da porta de correr mais folguinha. Então, a folguinha de 10 mm. Espessura da estrutura e partes internas 15 mm. E espessura das portas 18 mm. Então aqui é só seguir este passo a passo para chegar às medidas exatas. O nome da peça aqui, como encontrar a medida, que aqui é a ciência matemática, e aqui o plano de corte, comprimento vezes largura. Então aqui continua a mesma coisa, é tudo igualzinho. A única diferença será que aqui tem um gaveteiro pequeno, certo? Que vai ser a mesma coisa, tem que encontrar a medida interna do gaveteiro, descontar,
o afastamento. Agora, a diferença é que neste gaveteirinho pequeno, o afastamento não precisa ser com 30 milímetros. Pode ser com 15 milímetros de cada lado. Por quê? Porque a porta será aberta aqui para o lado esquerdo, ela vai parar aqui. Então, a gaveta já fica afastada da porta. Então, a gente coloca só uma reguinha de 15 de cada lado para que bata a frentinha, para ficar bonitinho, ficar fechadinho na hora que tiver as gavetas fechadas. Só isso, é só estética. E do outro lado, para que não, a gaveta, a frentinha da gaveta não fique muito pertinho aqui da porta, a gente põe um afastamento com 30. E o mesmo aqui das sapateiras, aqui afastamento com 30. E a medida desta sapateira, como achar a medida da sapateira, é igualzinho, como se estivesse achando a medida de uma gaveta. É a mesma coisa. A única diferença é que as peças são mais baixinhas, para sobrar esse espaço para a pessoa visualizar os calçados que estão lá dentro. E essa sapateira funciona como uma gaveta, você puxa para fora, né, como uma gaveta para pegar os sapatos, os calçados. Aqui a altura divisória, também é tudo a mesma coisa, se desconta a base, o teto, porque a divisória vai ficar interna, e fica ali a altura exata da divisória pela espessura, pela profundidade interna do roupeiro, que é 530. Então, não tem segredo. Eu vou explicar agora sobre o fundo deste roupeiro de três portas e as portas, que é a única diferença que tem na matemática do roupeiro de 2 portas. Então vamos lá. Então vamos até aqui, ó. Aqui é onde eu estava. Aqui tem uma explicação, uma breve explicação, que este gaveteiro, o engrosso, é com 30 milímetros, e este pequeno, como as portas ficam afastadas dele, vai vir aqui réguas de 15. Então é só 15 milímetros aqui, 15 de cá, e as demais aqui tem que ficar com 30 milímetros de espessura. Contra a frente, tá? Aqui é tudo igualzinho. Aqui é a mesma coisa, a folga vai ficar sempre seguir o padrão de 800 milímetros de altura, para que fique a folga de 30 milímetros entre gavetas. O fundo também é só seguir a matemática, chegará às medidas certas, seguir aqui a ciência matemática. Agora, vou falar sobre o fundo do roupeiro, deste roupeiro de 3 portas. O que acontece? Esse daqui não é só você calcular a largura total do roupeiro e dividir por 3. Não vai dar certo. O fundo não vai dar certinho aqui na divisória. O que acontece? O fundo, esses 2 fundos laterais do roupeiro são maiores do que o fundo central. Porque este fundo aqui tem que subir em cima, né, na parte de trás lá, tem que passar os 15 milímetros da lateral e subir só 7,5 milímetros da divisória. Porque a metade dessa divisória, da espessura dessa divisória, será dividido para este outro fundo aqui, senão não tem como parafusar. Você tem que parafusar aqui na divisória este fundo lateral e o do meio, e o mesmo do lado de cá.
Então quer dizer que esse fundo central ficará menor. Quer ver? Fundo do lado direito e do lado esquerdo e direito, que é esse e esse. Espaço interno, depois que a gente acha o espaço interno aqui de cada divisão, espaço interno mais a espessura da lateral, que é 15 milímetros, mais meia espessura da divisória, certo? Que é 15 milímetros dividido por 2. Pronto, aí nós já acharemos a medida da largura do fundo. Agora, a altura é a mesma, igual do roupeiro, de duas portas. É a altura total do roupeiro menos a altura da estrutura da base, 85 milímetros. E aí chegará nessa medida. Duas peças, porque esses dois aqui são iguais. E o do meio e o fundo central será o espaço interno, que é esse espaço interno, que essas prateleiras são todas do mesmo tamanho, então é o espaço interno, mais 2 vezes meia espessura. Então é só você pegar o espaço interno e somar mais 15 milímetros. Pronto, já achará a largura total do fundo. E a altura é a mesma altura do fundo anterior, que é a altura total do roupeiro menos a estrutura da base, 85 milímetros. Então, 921, né, que é a largura por 2.615. Uma peça. Agora, as portas desse roupeiro é a mesma coisa. As medidas são as duas portas laterais ficarão na mesma medida e a do meio, a central, ficará numa medida diferente. Por quê? A porta central, ela tem que sobrepor as duas divisórias e no plano de corte nós temos que descontar 2 perfil puxadores, que a porta central ela tem 2 puxadores para os dois lados, porque esta porta ela tanto pode ir para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, vamos ver aqui como achar a medida das portas. Então, as portas direita e esquerda, nós já sabemos que a altura de uma porta de correr será a medida interna, da altura interna, como desde a base aqui até o teto, né, interno, menos 30 milímetros. Então, espaço interno, aqui primeiro nós acharemos a largura da porta. Será o espaço interno mais a espessura da divisória. Isso agora nós estamos achando a medida das portas laterais. Então é o espaço interno mais a espessura das divisórias. Menos o perfil puxador, que é 35 milímetros. Pronto, aí já achamos a largura da porta. Vezes, que é pela altura interna do roupeiro. Vezes a altura interna do roupeiro, 2.585, menos o sistema de trilhos, 30 milímetros. São 2 peças. Então, as 2 peças laterais para a porta já achamos. Agora, a porta central será o espaço interno, que são essas prateleiras aqui, ó, esse espaço interno, mais a espessura das 2 divisórias, 2 de 15. Aí nós já achamos a largura total que tem que ficar a porta. Mas dessa largura total, nós temos que descontar os 2 puxadores que ficarão acoplados na porta. Os 2 perfis puxadores, que cada um tem 35 milímetros. Então é
o espaço interno mais a espessura das divisórias menos 2 vezes 35 milímetros, pela altura interna do roupeiro, que é esse aqui, menos do sistema de trilhos e rodanas 30 milímetros. Então a altura é a mesma a todas as portas, porém a largura delas fica diferente. A central fica menor, porque será descontado os 2 puxadores. E ela sobrepõe as 2 divisórias. Estudem bem isso, não se esqueçam. Não pode esquecer. Esse sistema matemático, para chegar até essas medidas, vocês têm que seguir isso aqui à risca. Tem que seguir isso aqui certinho. Não se esqueçam. Quando vocês passarem as medidas, os planos de corte para a loja, não tem, e eles vão cortar as peças, ela não tem mais volta. Para que vocês consertem uma peça. Se ela tiver menor, não tem mais jeito. Já vai ter que mandar fazer outra peça. Agora, se ela tiver maior, vocês terão que fazer o quê? Levar a peça de volta e pedir para que cortem o que sobrou. E para isso, eles vão cobrar. Eles vão cobrar. Muitas vezes, alguma marcenaria, algum fornecedor, pode ser que por você seja um cliente, nem cobre para fazer um corte ou 2. Mas não é bom errar. Então é bom vocês estudarem bem essa matemática para que dê tudo certo, não seja preciso mandar consertar alguma medida. Então é isso, gente. Estudem, vão estudando essa ciência matemática, que a partir dessa ciência matemática, depois que vocês entenderem toda a ciência matemática, vocês vão poder fazer qualquer roupeiro, qualquer medida de roupeiro. Tanto um pequenininho, um alto, um imenso, um comprido, largo, de qualquer jeito. Mas primeiro, entendam exatamente como funciona a matemática. Agora, depois do plano de corte de roupeiros, vou explicar para vocês planos de corte para módulos de cozinha. Qual a matemática para módulos de cozinha? Como montar uma cozinha? Então, fiquem comigo aí e até a próxima aula e vejo vocês lá.